todos os problemas que o Jones falou e tantos outros, entendeu? Por quê? Porque os nossos capitalistas não precisam que isso se desenvolva. Os setores que os nossos capitalistas precisam que se desenvolva são desenvolvidos. Então, por isso que eles ganham bem do nosso mercado de capitais, por isso que eles ganham bem com o nosso setor de exportação. Tá? Mas isso é um nível de debate que um cérebro de alface que nem esse, um tosco que nem esse, não faz ideia, entendeu? Assim, eu vou prestar mais atenção no que o Jones está falando, que pelo menos é interessante, do que esse tosco aí, imbecil, que a gente está reagindo aqui. Manipular a pessoa que está precisando dele, seja precisando, sei lá, de moradia, de água, o político vai lá e promete que vai trazer água, promete que vai trazer moradia, promete que vai trazer saneamento básico, e adivinha, nunca traz. E a pessoa, a pobre da pessoa, continua acreditando. E só adivinha quem está no poder há mais de 15 anos fazendo isso? Só adivinha. A gente nunca conseguiu acabar com a fome. Porque quando o Brasil saiu do mapa da fome, atenção, viu, gente? Quando o Brasil saiu do mapa da fome... Só um adendo que o imbecil falou ali. Esse cara dialoga com uma galera de mentalidade de 10, 11 anos, galera. Entendeu? Que é onde esse discurso aí é inteligível. Só pode. Tinha 9 milhões de pessoas passando fome. Porque pelo critério da ONU, sair do mapa da fome é ter menos de 4% de fome. Não é que não deixou de passar fome. Não, é ter menos de 4%. Sim. Então se você tiver 3,9% de fome no país, você sai do mapa da fome, que foi o que aconteceu com o Brasil. Tinha 9 milhões de pessoas passando fome. Esse ponto é interessante do Jones, que veja. O que o Jones está chamando a atenção é que sair do mapa da fome não significa que não existe fome. Tá certo? Ok. Mas é legal sair do mapa da fome também. Significa que a fome diminuiu, né? Então, bacana. Eu acho que também é importante a gente avançar nesse sentido aí, mas ele só está pontuando que existe fome mesmo quando o país está fora do mapa da fome. É a população de Pernambuco, meu estado. Então, beleza. Como é que faz isso? Como é que se constrói o socialismo? Como é que faz essa revolução e tal? Eu já faço uma pergunta pra tu, ao contrário, assim. Então, como é que a gente vai continuar vivendo nisso? E o problema não é o como fazer, o problema é como continuar. Saca? Porque parece... Porque você colocou todos os problemas que todo mundo sabe o que você falou. Todo mundo vai concordar com todas essas incongruências. Aí você fala, tá, é inviável continuar do jeito que a gente tá. Eu acho legal uma postura do Vilela. O Vilela, ele tende a acompanhar o discurso de quem está sentado na frente dele. Ele é um bom anfitrião. E tenta tirar algumas coisas do seu convidado ali que gerem engajamento. Tá? Mas eu acho que é sincero quando ele... Porque é um papo comum na pessoa que é um liberal médio. Tá? Que quando você começa a apontar as contradições do capitalismo, né? E a pessoa está disposta a ouvir com franqueza, sem preconceitos já levantados, etc., e é uma pessoa razoavelmente inteligente, né, consegue fazer ali sinapses, não é o caso desse cara que a gente está reagindo aqui, né, que flagrantemente não tem mais cérebro, deve ter uma gelatina, a pessoa, ela tendencialmente, ela concorda, que é o que o Vilela acaba fazendo ali, né, eu quando tive essa impressão, outros camaradas também já tiveram, mas acontece que tem uma parte, que é onde essa galera se situa, que é a seguinte, que é o papo assim, tá, não, tudo bem, mas, mano, não vejo como fazer o que você tá falando aí. Concordo com as contradições, com os problemas, com as limitações. Mas quando eu penso, tá, mas como sair disso, eu não enxergo nada. E é exatamente assim, gente. Por quê? Porque não tem como enxergar. Vocês entendem? Não tem como enxergar. Porque a gente só vai conseguir enxergar quando nós já tiver no transcorrer do processo. Saca? Só que todas as transformações estruturais históricas que a gente tem isso em comum. Não havia um planejamento de como ia ser executada a revolução. A revolução, ela acontece a partir de alguns estopins que produzem organização, que produzem revolta, organização e tomada do poder. Sejam essas revoluções em qualquer era, sejam essas revoluções até mesmo as burguesas que instauraram o capitalismo. Veja, quando a gente vai ver as revoluções burguesas, as mais clássicas, sei lá, a inglesa, a americana, a francesa, né, a Revolução Gloriosa, que a gente chama, todas elas vão ter caminhos absolutamente diferentes. Da mesma maneira que as revoluções socialistas. Por quê? Porque a gente só consegue vislumbrar um processo revolucionário quando a conjuntura já é de um processo revolucionário. O importante é a conscientização, que é o ponto que o Jones toca aí, da necessidade de um processo revolucionário. Veja, o socialismo hoje ele é uma urgência. É uma urgência. Entende? Por quê? Porque não vai ter mais como a gente viver nesse planeta se a gente não fizer essa transformação. Percebe? Então tá, nós temos que encontrar
alguma forma de fazer esse processo acontecer. A gente tem algumas dicas, a gente tem alguns insights, né? Eu acredito muito no partido de novo tipo, na vanguarda revolucionária organizada, no partido leninista. Né? Por quê? Porque, bom, as experiências históricas que a gente tem sempre tem uma variante desse tipo de organização. Então eu acredito que deve ser esse um bom indicativo. Agora, a construção do nosso caminho revolucionário vai depender de nós mesmos, da nossa realidade. Não é isso? O planeta não aguenta, Não né? aguenta. O aquecimento global, as mudanças climáticas é coisa de agora, tá acontecendo agora, onda de calor, Não, enchente, essa- seca em Manaus. não, e essa forçação de barra para cada vez consumir mais tem um preço que a gente tá pagando aí. Precisava trocar de aparelho todo ano, gerar todo esse lixo? Não precisava. A culpa é do empresário, não é do político que não consegue cumprir o que falou, não tem caráter. Cara, não é a culpa do empresário, é a culpa do capitalismo. Porque se você é um capitalista, entendeu? Não é uma questão de você ser bonzinho ou malzinho. Se você é um capitalista, você sobrevive da reprodução do capital. Então, necessariamente, para haver reprodução do capital, você tem que explorar a força de trabalho e você tem que produzir mais amanhã do que você produziu hoje. Não é isso? O capital, ele é uma massa que cresce, ele é dinâmico e necessariamente precisa crescer, senão ele entra em crise. Então aí nós temos uma contradição que é o que eles estão falando ali. Eu estou falando aqui que nem quem fala para uma criança da quarta série, porque é o nível intelectual dessa ameba que a gente está aqui reagindo, tá? Mas a contradição que eles estão falando ali é essa. Olha, para que o capital cresça, o fluxo de produção de mercadorias deve crescer. E isso é incompatível com um planeta que tem recursos para a produção, recursos naturais para que as mercadorias possam ser produzidas, finitos. Então o capitalismo ele requer uma produção que cresça infinitamente num mundo onde se tem recursos naturais finitos. Isso é uma flagrante contradição. É isso que Jones está apontando ali para o Vilela. Pra não pegar dinheiro de propina, pra não fazer coisa errada, não. A culpa é do empreendedor. A culpa é do capitalismo. Puta merda, velho. Sério, é de perder a paciência. Puta merda. Sim. Tá, e aí? E aí a gente... Até agora estamos concordando, hein? Pronto. Agora que eu acho que Não, é porque- acho que agora a gente vai começar a discordar. É porque eu assisto Inteligência Limitada e eu vejo que você concorda muito. Não, eu dou corda pra pessoa. Aí eu vim aqui com a missão de provocar. Todo mundo fala assim, concorda, eu vou dizer, A galera, concorda não entende, mesmo? a galera não entende que eu dou corda. Eu vou falar, tá, fala aí. Agora o que eu penso é me perguntar, eu falo. A grande verdade, sabe o que é, pessoal? É que muito comunista / socialista vive criticando o capitalismo pela própria incapacidade dele de gerar alguma coisa, de conseguir conquistar aquilo que ele sonha. E pela incapacidade dele conseguir isso, ele quer o quê? Ele quer que todo mundo fique na mesma mediocridade que ele. Essa é a grande verdade que muita gente não fala. E não adianta Não, se algum cara, comunista, nada a ver algum com isso, socialista quiser Se fosse assim, não tinha comunista que ganha dinheiro, que ascende socialmente, que melhora de vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? É só imbecilidade mesmo. reagir esse vídeo ou quiser falar, mas pra você é fácil, você é um playboyzinho, olha só o playboyzinho tá falando aí. A última coisa que eu sou é playboy. Eu vim de baixo, eu andava a pé, morava em uma favelinha, num quartinho 3x3 e tudo que eu consegui até hoje foi devido a muito suor. Não foi fácil chegar até aqui. Falando merda no YouTube, né? Falando merda no YouTube e hypando em cima da onda bolsonarista, é isso? Alimentando facho, sendo capim pra facho, entendeu? Daniel Alvarenga cresceu na vida servindo de capim pra facho ruminar, é isso. Perdas, investi em muitas coisas, não consegui, caí, me levantei, investi de novo, fiquei na merda de novo, investi de novo, até chegar até aqui. Hoje eu faço vídeo pra vocês, mas eu tenho outras coisas também com que eu trabalho. Então não adianta vir com vitimismo que aqui não cola. O fato é que mesmo com os erros, né, do capitalismo, ainda assim é possível você mudar de vida, você investindo, você estando ali num país capitalista. Agora vai tentar fazer isso em um país comunista, em um país socialista. Qual foi o último bilionário que saiu de um país comunista, socialista? Tirando o seu ditador. É claro, eu tô falando Não, mas peraí. Agora eu não entendi mais nada. Os caras falam que se tem bilionário não é socialismo, como é que ele tá pedindo que saia bilionário de país socialista? Entendeu? Pra mim, por exemplo, a China é uma experiência socialista e tem um monte de bilionário. Aliás, a China é o país que está capitaneando o crescimento do mundo capitalista há alguns anos, né? Mas assim, agora não entendi.